Olá, internautas do BNews. Reuniões, articulação com empresas de segurança e ações que desarticularam quadrilhas especializadas reduziram em 39,2% os índices de roubos contra estabelecimentos comerciais no primeiro trimestre de 2019 em todo o estado. De janeiro a março foram contabilizados 198 casos a menos que no mesmo período do ano passado. Para a gente falar sobre esse dado, né, sobre essa redução na violência ligada à redução de roubos a estabelecimentos comerciais, o BNews tem o prazer de receber aqui a delegada titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Carla Ramos. Doutora, seja bem-vinda ao BNews. Obrigada, Diego. É um prazer estar aqui, sobretudo trazendo tão boas notícias quanto esse índice de redução de roubos a estabelecimentos comerciais. Pois é, né, a gente fala tanto, né, principalmente na mídia, a gente aborda tanto essa questão, né, da violência, né, de crimes aqui em Salvador, em todo o estado, né, e falar sobre essa redução, né, é como a senhora falou, algo muito bom, né, algo que se deve de fato comemorar, e é para isso que estamos aqui, né, para falar sobre esse dado, doutora. 39,2% de redução nos índices de roubos contra estabelecimentos comerciais no primeiro trimestre deste ano. Queria que a senhora começasse falando, doutora, a que se deve, o que a senhora acha em relação a que se deve esse dado? Bom, esse dado se deve a diversos fatores, não é um fator único. Em primeiro lugar, há uma política da Secretaria de Segurança Pública, né, em união das polícias, em conversa das polícias. Só para dizer, a gente tem reuniões periódicas, quinzenais, para falar sobre a mancha criminal, para falar sobre a violência e traçar ações de inteligência no que tange às questões mais polêmicas ou questões mais palpitantes. Eu sempre digo, né, que o crime contra o patrimônio, o roubo, ele é aquele que mais impacta a sociedade no que tange a essa questão da sensação de violência. Porque todas as pessoas, da mais pobre à mais rica, ela tem apego aos seus bens materiais, ela trabalha para poder comprar aquele celular ou aquela câmera, né? Trabalha para ter suas coisas, um carro, o que quer que seja, e tem certo apego a seus bens materiais. E vem uma pessoa de lá e rouba aquela sensação de que foi violentado, é muito forte. Então, o roubo ele tem esse impacto muito grande. E o roubo ao estabelecimento comercial, ele não só impacta o próprio estabelecimento, como os seus funcionários e os clientes que, porventura, estejam ali. Então, ele impacta uma gama muito maior de pessoas do que, por exemplo, um roubo a transeunte, uma pessoa ou outra ser roubada. Entendi. No caso, em relação a esse número, né, a gente falou na redução de 39,2% dos casos, né, de crimes contra estabelecimentos comerciais. Quais as ações, doutora, que a senhora pode evidenciar da polícia para a redução desses crimes? Quais as principais ações que foram realizadas? São realizadas, melhor dizendo. Sim. Então, o papel da Polícia Civil é a investigação. O que a Polícia Civil faz? Depois que acontece o crime, ela vai determinar quem são os autores, né? Como aconteceu aquele crime, quem são os autores, como eles fugiram, para onde eles foram, como foi que eles deram fim àquele produto, àquela mercadoria, para quem eles venderam. Tudo isso é importante para a Polícia Civil apurar, para depois aquilo virar uma condenação criminal e aquelas pessoas serem responsabilizadas. Mas antes disso, também tem o trabalho da Polícia Militar, que é um trabalho preventivo, um trabalho ostensivo, que é para impedir que o crime aconteça, né? Então, existem esses dois parâmetros. No que acontece em relação à Polícia Civil, o que a gente começou a fazer? A gente pede todos os estabelecimentos comerciais, a gente orienta que todas as ações elas sejam registradas na delegacia especializada em furtos e roubos. Por quê? Porque a gente trata com crimes complexos. Então, a gente vai ver semelhanças em diversos fatos, em estabelecimentos comerciais distintos, horários distintos e bairros distintos. É difícil, muitas vezes, para uma delegacia territorial de bairro, ela saber o que acontece em outra delegacia que está aqui distante dela quilômetros. Mas quando esse fato, os outros fatos, né, todos são registrados na mesma delegacia, a gente começa a observar um padrão e, a partir daí, a gente começa a chegar muito mais fácil numa autoria, no modus operandi e, claro, rotas de fuga e autores, veículos usados, para onde foram levados e conseguir realmente essa responsabilização desses autores.
Tem um outro dado muito interessante também, doutora, que é a aproximação da polícia com essas empresas, né? Essas empresas de comércio varejista. Como é que funciona, como é que funcionou, na verdade, essa aproximação, né, para chegar a esse dado aí, essa redução dos crimes, né? Como é que foi feita essa aproximação com essas empresas? Eu acho muito importante essa pergunta. Na verdade, a polícia ela tem se aproximado da sociedade de uma maneira geral, né? A polícia está inserida no contexto social. Sim. Né? A segurança pública, ela é dever de todos. Ela é responsabilidade do Estado, mas ela é dever de todos. Todos devem zelar por todos. Então, a partir do momento em que existe uma ampla gama de crimes acontecendo em diversos estabelecimentos comerciais, segmentos, sejam eles parecidos ou não, porque muitas vezes existem quadrilhas, existem associações criminosas, né? A gente não pode mais falar quadrilha porque terminologia legal é associação, organização criminosa. A partir do momento que existem essas associações especializadas em um tipo de produto, um tipo de mercado, a gente tem que aproximar essas empresas, elas têm que se comunicar e têm que comunicar diretamente com a polícia, numa linguagem mais fácil, mais rápida, mais clara, para que a gente possa agir de imediato. O que acontece? Nós fizemos, ao longo desse tempo, ao longo da minha gestão, lá à frente da Delegacia de Furtos e Roubos, fizemos diversos grupos, como grupos de WhatsApp, que são grupos mais fáceis, né, mais informais, que informam em tempo real se tiver acontecendo algum evento criminoso ou se entrou algum suspeito na loja. Sabe? A gente pode circular de uma maneira mais restrita fotos de suspeitos para que isso não vaze também para a imprensa e não chegue nas mãos dele. Mas então, fulano de tal, vamos dizer, Mévio, né, que é um exemplo clássico do direito penal. Mévio entra no estabelecimento X num dia, rouba, e essa foto a gente consegue circular nesses grupos restritos, de forma que, se ele entrar no outro estabelecimento comercial 2 dias depois ou 3 dias depois, as pessoas possam identificá-lo com melhor e avisar a polícia antecipadamente para que a gente consiga efetuar uma prisão em flagrante, por exemplo. Entendi. Um outro ponto também foram reuniões que foram constantes que nós fizemos com esses segmentos. Reuniões em que nós pontuávamos as nossas dificuldades. Por quê? Porque hoje em dia, o trabalho da polícia realmente é conseguir uma condenação criminal. Não adianta a gente prender para daqui a 2 meses ou 3 meses aquela pessoa estar fora da cadeia e voltar a delinquir. Porque certamente ela volta a delinquir. O que a gente quer é ter um inquérito robusto que leve à justiça uma condenação robusta e aquela pessoa pague por aquele crime. Então, a gente explica para esses estabelecimentos comerciais como isso deve ser feito, como é que eles devem agir, quem são as pessoas que viram, manter a calma. A gente ensina uma série de requisitos para que, na hora, ela consiga identificar aqueles autores, quando a gente faça o reconhecimento, né, pessoal ou por fotografia, ele consiga descrever como foi aquele fato criminoso, né, e aí isso vai gerar um testemunho que sirva para a justiça. E também, um exemplo simples, né, é o posicionamento de câmeras. Muitas vezes a gente via, era uma coisa impressionante, logo quando eu assumi, que muitas vezes a câmera estava voltada, agora que a câmera estava voltada para a frente da loja, mas eles botavam um balão bem grande, escrito promoção, não sei o que dificultava Tomava a visão, né? a visão da câmera no momento em que aquela pessoa entrava. Ou posicionava a câmera de uma maneira que não atendesse aos requisitos da polícia na hora de identificar aquele autor. Entendeu? Ou então a qualidade das imagens eram péssimas. E não a pessoa que visse não conseguiria identificar quem era, mais ou menos. Só dava para ver se era gordo, se era magro, se era alto, se era baixo. E o resto não. Então, foi feito um trabalho de conscientização dessas empresas, no sentido de que a segurança é extremamente importante, o patrimônio é extremamente importante, a saúde do seu trabalhador, porque quando o trabalhador está ali, ele está ali no momento de trabalho, ele se sente vulnerável quando acontece um sinistro dele, ele realmente fica nervoso, e dos seus consumidores. Sim, sim. É isso aí. O BNews recebe a delegada Carla Ramos, ela é titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Estamos falando aqui sobre a redução do número de crimes contra estabelecimentos comerciais no primeiro trimestre de 2019. Houve uma queda aí de 39,2% dos casos. E a delegada está fazendo aqui um panorama, um balanço geral aqui desses casos. Doutora, a senhora pode citar quais tipos de estabelecimentos são os mais visados, digamos assim, pelos criminosos, ou onde se concentra o maior número de registros de casos? Bom,
como sempre, de um tempo para cá, o celular ou os produtos eletrônicos, de maneira geral, se tornaram o grande... a menina dos olhos de ouro, né? Tanto para os consumidores quanto para os bandidos. Eu acho que tem mais celular vendido no Brasil do que gente. É impressionante. Os números, se não me engano, de 2017, eu acho que estavam em 300 milhões de celulares. Ou hoje em dia deve estar em 500 milhões de celulares vendidos anualmente no Brasil. É um número, assim, absurdo. E o que eles mais visam eram justamente esses produtos eletrônicos. Também a gente vê que, ciclicamente, esses meliantes, eles tinham, né, pontos específicos. Então, no ano de 2016, por exemplo, foi um ano em que muitas joalherias foram assaltadas. A gente conseguiu desarticular algumas quadrilhas, alguns desses elementos, inclusive, foram mortos. E isso fez com que baixasse. Por quê? Porque eles precisam também de um receptador específico. Né? Essa mercadoria precisa, para haver a demanda, tem que haver, para haver a oferta, tem que haver a demanda. Então, ele precisa de uma pessoa específica que vá comprar esse tipo de joia. Né? Então, quando você desarticula essa quadrilha, quando você prende aqueles elementos que são os mais importantes nessa articulação, você consegue desmistificar isso e esses números em relação à joalheria, por exemplo, praticamente zeraram. Né? O estabelecimento comercial, a questão dos eletrônicos ainda continua sendo o maior forte, mas houve uma diminuição muito grande nesse sentido também. É isso aí, doutora. A gente recebe, pelo menos aqui no site, né, com certa frequência, né, vídeos, né, a senhora estava falando aí sobre vídeo monitoramento, né, dos estabelecimentos comerciais, e a gente recebe uma quantidade de vídeos de assaltos a estabelecimentos comerciais, na maioria das vezes em bairros, essas lojinhas de bairro, né, às vezes uma loja de sandálias, ou situado em um bairro populoso, né, ou na Liberdade, bairros como Cajazeiras, né, onde a concentração de comércio é muito grande. A gente pode dizer que esses bairros mais populosos, onde a gente tem claro, né, o centro, né, o nosso centro de comércio na Avenida 7, né, em outros lugares da cidade também, mas a gente pode dizer que esses bairros pequenos, digamos assim, onde tem uma grande concentração de comércio, são os que mais sofrem com esses tipos de crimes? Você falou duas coisas, eu vou pegar dois ganchos aí do que você falou. Primeiro, respondendo a sua pergunta. Tem locais que, por questões de segurança, eles são mais difíceis de acesso. Por exemplo, o shopping center, o ladrão tem que entrar, a maneira com que ele vai entrar, ele vai passar por todos os seguranças, né? Ele sabe que tem câmeras de alta resolução, então ele se sente mais intimidado do que num bairro. Também a gente tem que considerar que existem alguns bairros e que existe uma população palpitante e que aquela população não sai daquele bairro para ir comprar em outros. Então existem bairros que são tradicionalmente, você citou aí, como Liberdade, como Cajazeiras, que existe um comércio muito forte naqueles bairros. Né? Então, em virtude disso, as lojas de rua, vamos dizer assim, as lojas de rua, elas são mais visadas do que as lojas em centros comerciais. Porém, você falou um ponto aí que eu acho super importante que a gente deve citar. Vocês recebem muitos vídeos. Muitas vezes, essas pessoas, elas repassam o vídeo para a imprensa antes de chegar na polícia. Ela vai primeiro passa o vídeo, divulga, né? Divulga o vídeo na esperança de achar o bandido e depois ela vai registrar na polícia. Ela deve fazer exatamente o contrário. Por quê? Porque quando há uma exposição, o bandido ele já sabe que ele está sendo procurado, que a foto dele está em tudo quanto é grupo de WhatsApp, que já saiu na imprensa, saiu no Bocão News, na televisão, etc, etc. Ele se esconde e foge. Né? O que um estabelecimento comercial deve fazer numa situação dessa? Imediatamente procurar a polícia através do 190, ligar, fazer um registro, e imediatamente na delegacia, colher as imagens, entregar as imagens e a partir daí a polícia trabalha. Passado um tempo, se a polícia não logrou êxito em conseguir identificar quem são esses autores, aí sim eu acho importante essa divulgação, porque a população também ajuda muito. Muitas vezes a população ajuda, tem o 32350000, que é o telefone de disco denúncia, eles podem ligar e muitas vezes ligam diretamente para a delegacia, mandam informações, a partir do momento em que também isso passa a circular
fica mais fácil. É importante frisar que essas pessoas, se quiserem, elas não são identificadas, podem fazer denúncias anônimas. Elas né? podem fazer denúncias anônimas. Todas as denúncias, elas são checadas. Não quer dizer que você tá com raiva do seu vizinho e vai dizer, não, Sim. foi ele que roubou, aquilo vai chegar lá, vai prender e vai levar. Não, não é assim. Todas as denúncias, elas são checadas, né? E se elas forem fidedignas, que na maioria das vezes elas resultam em importantes prisões para a polícia. Então, eu acho esse número, o disco de denúncia, extremamente importante. E a gente recebe todas essas denúncias, né? Mas é importante que sim, que se divulgue. Eu acho importante, muitas vezes, divulgar, né, aquela matéria, mas depois, quando a polícia não logra êxito em conseguir identificar aqueles autores. A senhora falou em relação a fazer o registro, né, na delegacia, né, e a gente, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm essa, digamos, essa cultura de fazer isso, digamos assim. Não falo nem só em relação a estabelecimentos comerciais, mas às vezes um assalto em um ônibus, né, as pessoas não se preocupam, às vezes não dão importância a ir registrar aquilo ali depois, né, eu queria que a senhora fizesse esse alerta para os empresários, donos de estabelecimentos comerciais, da importância de se registrar aquele caso. Eu falo a sociedade de uma maneira geral, sobretudo estabelecimentos comerciais, porque a gente está tratando desse assunto aqui, mas a sociedade de uma maneira geral. A partir do momento em que o fato é registrado na delegacia, a polícia toma conhecimento. A polícia só toma conhecimento de um fato criminoso quando ele é registrado. Tanto que toda vez que se passa, sei lá, até por WhatsApp mesmo, carro roubado na rua tal. Aí a primeira pergunta que qualquer policial faz, você registrou o BO? Porque a partir disso, ou você abrir um chamado no SICOM, a partir disso a polícia age. Porque ela toma notícia do crime. Então, sem isso, a polícia não vai agir muitas vezes. Então, é preciso que a pessoa registre a ocorrência. Muitas vezes você consegue pegar o bandido cheio de coisa na mão, mas não existe nenhuma ocorrência que ligue aquele bandido, àquela circunstância. E aí, o que se faz? Se pode dar imputar uma prisão em flagrante naquela pessoa? Muitas vezes não, porque a gente não acha a vítima. Então, ele sai catando vítima em tudo que ela... Não. Né? A pessoa, ela tem o dever de registrar a ocorrência, dar à polícia a notícia do crime, para que a partir daí a gente comece a investigar. É extremamente importante que se noticie imediatamente, né? Através do 190, depois vá à delegacia. Às vezes perde tempo, porque a delegacia é cheia. Infelizmente é um serviço público, né? A gente não tem 1000 pessoas na frente para poder prestar as 1000 que chegam numa delegacia. Você tem que esperar muitas vezes um pouco. Mas isso vai, para você, ser o mais satisfatório. Né? Porque imediatamente você é levado ao serviço de investigação e aquela investigação começa naquele momento. Então, essa é a importância de se registrar, gente, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de crime, né? Até a gente estava falando aqui, até antes de começar a entrevista, né, que muitos empresários, às vezes, o dono do seu Zé, que tem um mercadinho lá no Cabula, meu mercadinho foi assaltado, eu não vou divulgar isso, não vou registrar para não afastar os meus clientes, né, os meus consumidores, né? E isso não se deve ser feito, né, doutora? De fato, como a senhora já falou, volto a frisar a importância de se registrar, deixar aquilo ali registrado na polícia, para que a polícia, né, apure, investigue e, quem sabe, chegar, né, até o criminoso ali e efetuar a prisão. A gente está falando aqui sobre a redução do número de casos de crimes contra estabelecimentos comerciais. A delegada Carla Ramos, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, fazendo esse balanço aqui e dando também dicas, né, alertando a você, internauta, que está nos assistindo. A gente falou, doutora, na verdade a senhora falou sobre a questão das câmeras de segurança, da importância delas, né, e a gente vai voltar a falar sobre isso, também da importância dos próprios empresários, dos comerciantes, investirem nesses equipamentos, né, porque ajudam e contribuem para possíveis investigações, não é isso? Sua fala foi muito pertinente nesses dois aspectos aí que você falou. Em primeiro lugar, quando o empresário ele não registra a ocorrência com medo, né, de não atrair mais a clientela, ele dá um tiro no próprio pé. Por quê? Porque hoje em dia, com as redes sociais, a divulgação de que aconteceu um roubo naquele estabelecimento, ela é automática. Viraliza ali rapidamente. As pessoas viralizam e todo mundo sabe. Então, no fundo, ele não vai deixar de perder clientes porque ele não registrou aquela ocorrência. Em segundo, porque a partir disso, as ações de inteligência da polícia não tomam com base aquela mancha criminal.
Então, aquele horário, aquele local onde aqueles bandidos estiveram, que muitas vezes são bandidos que já procurados, bandidos que já têm mandado de prisão, dicas que a gente pode ter muito melhor com aquela investigação, a gente não tem, e ele não faz parte das estatísticas, e muitas vezes ações importantes que poderiam ser tomadas ali naquele entorno dele não são, justamente porque ele não registrou, né? E o outro ponto que você alertou é a questão do investimento em segurança. Como eu falei um pouco mais cedo, a segurança, ela é dever de todos, né? Ela é dever de todos. A pessoa tem que zelar pelo seu estabelecimento. Ela tem que já, quando for montar um negócio, o negócio é um risco. Então, ele já tem que colocar dentro desse prejuízo aí, vamos dizer, de estabelecer um negócio, a questão da segurança, né? Investir em segurança, porque muitas vezes você pega imagens de câmeras que elas não conseguem identificar aquele bandido. Então, elas não vão servir nem para a polícia identificar, nem futuramente para a justiça conseguir condenar aquela pessoa. Claro que a pessoa não precisa ter a melhor câmera em Full HD, nada disso, né? Eu não acho que o investimento em segurança, ele deve inviabilizar o negócio. Mas o comerciante, ele já deve ter a noção de que ele realmente precisa também investir em segurança e não contar só com a polícia, porque a polícia tem que ter todo o estado da Bahia para poder cuidar e todos os tipos de crime, não só o crime contra estabelecimentos comerciais. Quando a vítima, doutora, ela vai registrar determinado caso, ela já deve, digamos, meu estabelecimento possui sistema de vídeo monitoramento. No momento que eu vou registrar, eu já levo essas imagens. Como é que funciona o passo a passo? A pessoa foi assaltada, teve o seu estabelecimento foi assaltado. Quando ela vai na delegacia, imediatamente ela já leva essas imagens, ou ela só leva quando é solicitado? Como é que funciona esse passo a passo de registro, no caso das ocorrências? Achei ótima essa pergunta. Achei ótima mesmo. Porque depende. Muitas vezes, aquela pessoa, ela não tem conhecimento de câmera, por exemplo. Né? Então, ela vai esperar um técnico chegar lá para colher as imagens e aí tem uma certa demora? Não. É melhor que ela vá imediatamente, ou ela ligue para o 190, ou ela entre em contato com a delegacia, ou ela vá diretamente à delegacia para registrar a ocorrência e no tempo oportuno ela possa levar. Se ela já puder ir registrar com a quantidade de, vamos dizer, dos produtos que foram levados, com as filmagens, se ela já puder registrar com o menor tempo possível, já com todas as informações, melhor. Mas muitas vezes não adianta, ou pelo menos ela vai perder tempo precioso para ela mesma, se o fato aconteceu, sei lá, 9 horas da manhã e ela vai registrar às 7 horas da noite, né? Então, tem um interstício muito grande aí, que a gente poderia estar trabalhando nessa investigação, que a gente está perdendo porque ela está tentando coletar outras informações. Muitas vezes a ocorrência ela pode ser aditada. Ela dá a primeira notícia do crime, né? Ela já entra em contato, já afirma, e aí a partir daí a gente vai complementar as investigações. Até mesmo porque, por exemplo, o estabelecimento comercial, ele pode ter o sistema de câmeras, mas a gente tem outros sistemas de inteligência que a própria polícia dispõe, que às vezes são até mais efetivos, como as câmeras que a gente tem pela rua, o serviço Sentinela, esse serviço de identificação de rosto com base nos mandados de prisão, entendeu? Então a gente tem outras ferramentas que não só as câmeras que aquela pessoa possui para tentar identificar aquele bandido. Pois é, então é isso aí. A doutora Carla Ramos falando em relação à redução do número de casos a assaltos, né, a estabelecimentos comerciais aqui em Salvador. No último ano, doutora, tem a prisão, né, do Boca de Quissuco, né, o Edmilson Silva de Santana, que era um dos líderes, né, de grupos especializados, né, em roubos, né, a estabelecimentos comerciais, né. Aí ele foi preso, ele e o Jean Nascimento de Jesus, né, que eram responsáveis por diversos roubos, né, isso aqui na capital. Eu, na verdade, dei esses exemplos porque eu não queria dar exemplos mais recentes, né? Porque muitos deles têm mandado de prisão em aberto, eu não queria que eles ficassem já na expectativa, que a gente está na expectativa de prender várias outras pessoas, graças a Deus, né? Esses dois, por exemplo, eles eram responsáveis por diversos roubos a uma determinada rede de estabelecimento de comércio varejista, né? Eles gostavam de produtos eletrônicos e eles iam frequentemente nessa mesma loja em diversos bairros, inclusive no interior do estado, né? A gente conseguia monitorá-los em alguns interiores do estado. Tem outro também, tinha um vulgo de cara de cavalo, que saiu daqui, começou a ir para o Recôncavo, a Santo Antônio de Jesus, e a gente conseguiu, por conta dessa aproximação com as próprias empresas,
saber, né, elencá-los em outras cidades do interior, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem percebido, inclusive, não só no próprio estado da Bahia, no interior, que eles muitas vezes migram porque eles estão sendo apertados aqui, estão sendo procurados aqui, eles sabem disso, já tem mandado de prisão, não sei o quê. Eles migram para o interior, onde eles acham que eles não vão ser conhecidos porque eles são da capital, como também migram para outros estados, sobretudo Sergipe, como já tiveram casos em que a gente conseguiu prender elementos saindo de Sergipe, vindo para a Bahia, depois de roubos. Teve casos de prisão e teve casos até de confronto com a polícia e morte. É isso aí, doutora. Muito obrigado, agradeço aqui a participação da senhora no nosso BNews Entrevista. A gente falou aqui em relação à redução do número de assaltos, número de crimes contra comércios varejistas aqui em Salvador, 39,2%. A doutora falou aqui em relação às ações que foram feitas, que estão sendo realizadas ainda pela polícia civil, militar, esse trabalho em conjunto das polícias, que é muito importante, né, isso, doutora, no processo de investigação, né, para chegar até o criminoso, como foi o caso aí do Boca de Quissuco, Edmilson Silva de Santana e o Jean Nascimento de Jesus, né, eram responsáveis por diversos roubos aqui em Salvador e também no interior do estado, não é isso, doutora? Exatamente. E quero dizer também que a polícia não vai parar. É sempre uma briga de gato e rato, né? A partir do momento em que a polícia efetua ações assertivas em determinados segmentos, eles migram para outros. A gente já viu que muitos deles que eram de roubos a estabelecimentos comerciais, a gente também os prendeu por roubo de carga, por exemplo. Tiveram alguns casos, no caso Vinícius Costa, Judson, são casos assim, né, parecidos com... Eles migraram de um tipo de roubo para outro por conta justamente dessas ações assertivas. Então, nós sabemos que, eternamente, o trabalho da polícia vai ser sempre estar atrás desses bandidos. Mas com inteligência, com união, né, com diálogo, a gente vai conseguir chegar lá e reduzir esses números ainda mais. É isso aí. E você continue acompanhando as nossas entrevistas sempre aqui no nosso canal no YouTube. Até mais!